Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a gente vai ler 1 Crônicas 12, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a entender a sua palavra e a andar sempre nos seus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje a gente vai ler 1 Crônicas 12, tá? Fala assim. Davi estava morando na cidade de Ziclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Nessa hora, Davi fica até apreensivo, porque o Saul era da tribo de Benjamim. Então, quando ele vê esses soldados de Benjamim vindo, ele não sabe se o povo vem contra ele ou a favor dele. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com um arco e pedras com a funda, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Eles eram valentes soldados, tá? Aliás, a tribo de Benjamim era uma das tribos mais valentes que tinha, tá? Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filho de Semá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes: Gesiel e Pelete, filho de Azimavete, Beraca e Jeú, que eram da cidade de Anote, Ismaías, da cidade de Gibeão, soldado famoso, e um dos líderes do grupo chamado os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabe, que era da cidade de Gedera, Elusai, da cidade de Arife, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Josebeão, que eram do grupo das famílias de Corá, Joelá e Zebadias, filho de Jeroão, da cidade de Gedor. Membros da tribo de Gade que seguiam Davi. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gade que foram juntar-se ao exército de Davi. Davi reúne ali um grande exército, tá? E é considerado o exército de Deus, tá? Então, chamado, né? Foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como leões e ligeiros como gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista com a seguinte ordem: Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Atai, Eliel, Joanã, Eusabade, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gade comandavam 1000 homens e outros 100. Gade comandava 1000 homens. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alarga as suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste quanto no lado oeste do rio, membros da tribo de Benjamim e Judá que seguiam Davi. Também do grupo de homens da tribo de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Essa é uma reunião, todas as tribos vão, tá? Davi saiu para encontrar com eles e disse: se vocês vieram como amigos para me ajudar, aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vieram para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês, já que ele não sabia se o povo que era de Benjamim, que era da tribo lá de Saul, tinha vindo para levar ele ou para se juntar a ele. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amassai, que depois veio a ser o comandante dos 30, e ele gritou: Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom
para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do seu lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Ou seja, Deus falou que estava tudo bem, que Davi teria paz. E essa paz não é uma ausência de guerra. Essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós temos paz com Deus. Membros da tribo de Manassés que seguiam Davi. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Ziclag. Quando Davi fica morando numa cidade filisteia e junto com o rei filisteu. Só que o Davi, ele não era contra Israel, ele se fingia, tá? Nesse período ele se fingiu que era contra Israel, para agradar esse rei que tinha dado moradia para ele, né? Para ele e os soldados dele. Mas ele não ia contra Israel. Toda vez que ele ia lutar, ele fingia que tinha ido contra Israel, mas na verdade ele tinha ido contra o povo ali que cercava aquela região, tá? Então, o Davi, quando ele vai para esses cinco reis filisteus, né? Os governadores filisteus, eles vão contra Israel. E quando os outros governadores vê o Davi, eles falam assim: ah, não, manda ele de volta para Ziclag, porque eu acho que não vai dar bom ele lutar aqui não. Na verdade, eles estavam suspeitando da traição do Davi. E aí Davi é mandado de volta, e quando Davi tá lá, ó, os seus governadores mandaram que Davi voltassem para Ziclag, porque ficaram com medo que eles entregassem ao seu chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Adna, Zobabe, Gediael, Micael, Josadabe, Eliú, Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido acompanhantes do grupo de 1000 homens. Eles serviam... Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Um ótimo dia para você. Nós estamos lendo 1 Crônicas 12 e estamos no versículo 20, tá? É a reunião de soldados com Davi. Então vai falar que um pouco de cada tribo e também o nome dessas pessoas, tá? Então, ó, são estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Adna, Josababe, Gediael, Micael, Josadabe, Eliú e Ziletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes do grupo de 1000 homens. Eles serviram Davi como oficiais de suas tropas, porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais dos exércitos israelitas. Eles se juntam a Davi ali, quando Davi está voltando para Ziclag, né, que é essa cidade filisteia, que Davi morou por um tempo quando ele fugiu de Saul. Ele estava fugido de Saul e ele ficou nessa cidade. Quando Saul morre, ele vai para Hebrom, tá? E ali em Hebrom ele se torna rei de Judá, da tribo de Judá. Judá faz com que ele seja rei, né? Eles aceitam ele como rei. E depois todo Israel vai aceitar ele como rei, vai até Judá e aceita ele como rei, tá? Então, ó, quase todos os dias novos homens vinham juntar-se ao grupo de Davi, e por isso em pouco tempo seu exército ficou enorme. As pessoas já estavam vendo que a coisa já estava declinando para Saul e começaram a se juntar a Davi, muito antes de Saul morrer, porque eles viram que Saul já estava dominado por um espírito mau. Saul já estava voltado para si próprio, tá? A lista do exército de Davi, versículo 23, 37 de 1 Crônicas 12. Quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar. Aí Davi saiu de Ziclag, a cidade filisteia, porque o Saul morreu. Quando ele soube que Saul morreu, ele sai
E essa cidade era no deserto, essa cidade era um refúgio. Ele sai dessa cidade e vai para Hebrom. Lá em Hebrom, Judá, né, a tribo de Judá considera ele rei. E aí vem várias pessoas se juntar ao exército dele. Ó, Davi, eu quero lutar com você. Ó, Davi, eu quero ficar com você. Então, ó, quando Davi estava em Hebrom, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul. Saul já tinha morrido. Como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Da tribo de Judá, 6.800 homens bem equipados, armados com escudos e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 homens bem treinados. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão. 3.600 homens, e Zadok, e um soldado jovem e capaz. Veio com 22 chefes do seu grupo de família. Esses homens, eles vão se juntando a Davi, tá? Para poder... Porque o que acontece? Quando Davi vai para Hebrom, a tribo de Judá o aceita como rei, mas todo Israel, ou seja, todas as outras tribos, ainda não aceitaram. Então ele só reina ali em Hebrom sobre Judá. Só que a promessa de Deus seria que ele ocuparia todo o espaço de Israel. Então, parte da promessa começou a se cumprir, mas toda a promessa ainda não. E esses homens vão se juntar a Davi, tipo assim, ó, se alguém quiser te destituir do trono, nós vamos ajudar. Até porque o filho de Saul, né, o Isbosete, ainda está vivo. E aí, nessas tribos, a tribo de Judá faz Davi como rei, né, em Hebrom, e todas as outras tribos aceitam o Isbosete, que é o filho de Saul, como rei. Então vai haver ainda uma briga entre eles até Davi ser considerado rei de todo Israel. Ainda não é de começo. Então muitas vezes a nossa promessa, ela começa a se cumprir aos poucos. Às vezes Deus promete pra gente algo muito grande e às vezes parte daquilo que é prometido começa a se cumprir, mas ainda não é toda a promessa. Às vezes a gente vai ter que lutar. Existe uma diferença entre provisão e cumprimento da promessa. No deserto, as pessoas tinham provisão, maná. Mas quando elas chegam à terra prometida, o maná imediatamente é cortado. Elas vão ter que guerrear, elas vão ter que lutar pela terra prometida. Com muito trabalho, com muita dificuldade, com muita guerra, elas vão ter que conquistar a terra prometida. Então, essa provisão, que era o maná, que caía do céu, quentinho, fofinho, bonitinho, todo dia, eles simplesmente acordavam e estava o suficiente para o dia, ela esgota. No dia seguinte que eles entraram na terra prometida, já acabou. A provisão acabou, agora vai lutar, vai trabalhar, vai arar a terra, vai suar. Vai conquistar aquilo que você quer. Porque a terra prometida, na verdade, ela não é só um lugar, né? Uma promessa que Deus nos dá. Ela também é uma capacidade que nós precisamos adquirir para conquistar aquilo que a gente quer. Então, assim, Deus vai dar? Depende. A parte de Deus, as portas que precisam ser abertas, Ele abre. Mas nós precisamos ir lá e trabalhar e fazer acontecer aquilo que precisamos fazer. Deus não vai fazer aquilo que compete a nós, porque quando esse povo entra na terra prometida, eles têm que lutar, eles têm que guerrear, eles têm que derrubar a cidade. Para você ter noção, tem uma batalha deles que eles passam dia, noite, outro dia eles passam assim, virado, lutando, luta contra esse, luta contra aquele, vai atrás do outro e corre, vai. Ou seja, eles passam 2 dias lutando sem parar. Sem parar. Dormiram? Não. Estavam virados. Foi fácil? Não.
Agora, na cidade de Jericó, por exemplo, eles só tiveram que obedecer ordem até o muro cair. Ficaram ali 7 dias rodando como Deus falou, sem falar uma palavra, rodava lá o muro, uma vez por dia, ia lá, rodava o muro quietinho. Quietinho. Chegou no 7º dia, Deus falou, o povo deve zombar, né? O que esses doidos tá rodando o muro? Não falam nada desse povo rodando aqui o muro, eles não vão entrar. Aí no 7º dia, eles rodam lá em volta de toda a muralha. Isso não era pouca coisa, era andar muitos quilômetros, rodeavam a cidade toda, eles andavam muito, tá? E depois de andar tudo aquilo aí, agora gritem, né? Aí eles tocam o chofar, né? Que era aquele, como é que chama? Chifre de carneiro, toca o chofar e todo mundo grita. Beleza, a muralha cai, acabou, tem que lutar contra o povo que tá lá dentro. Ainda tem que lutar. Entende? Então, existe uma diferença entre provisão, que é aquilo que cai do céu, maná, no tempo que realmente você não tem a capacidade de ir atrás, de lutar, você tá fraco, você tá espiritualmente vencido, então Deus traz provisão, Deus traz gente para te ajudar, Deus faz uma doação vir, Deus traz comida até da onde você não imagina, você recebe cesta básica e por aí vai. Isso é provisão. Não confunda provisão com prosperidade, não tem nada a ver. Provisão é período, é aquele tempo, é só para suprir necessidades. Provisão supre necessidade. Prosperidade é a fartura, é além da sua necessidade, mas essa tem que ser conquistada, tem que ser trabalhada. E a gente quer trabalhar? Fala a verdade. Você acorda e vai trabalhar porque você quer? Você tem muito... Nossa, eu acordei com muita vontade de trabalhar, jura? É raro, né? Não, a gente trabalha porque a gente tem na necessidade, mas se a gente quer alguma coisa, a gente vai ter que empenhar o máximo, o dobro, o triplo, e é isso mesmo. Corre atrás, que nem um condenado, corre, corre, e ainda quando você cansar, corre mais, porque na Terra Prometida é isso, é você correndo atrás, lutando sem parar, incansavelmente até conseguir. Porque aí já não é mais só pro meu dia a dia. No começo pode até ser, mas depois vai haver sobra, vai havendo sobra e você vai administrando até que aquilo passe a duplicar, a triplicar e aí você passa a ter uma fartura. Mas no começo é correr, 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 lutar, 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 é assim mesmo. A Bíblia não fala sobre a gente ganhar do céu. A gente pensa que a Bíblia fala sobre ganhar do céu, mas tudo que foi ganhado dos céus foi para um tempo de provisão. O maná caiu do céu para um tempo de provisão. Depois o povo teve que lutar e trabalhar. Agora, existe uma diferença entre trabalhar com a força do meu braço apenas. Eu vou lá, eu me esforço e penso e vou e faço e aquela canseira e nada dá certo e não sei o que. E trabalhar com Deus. Deus, ó, eu tô fazendo a minha parte, eu tô lutando, eu tô trabalhando, mas aquilo que eu não consigo, põe a mão. Aquilo que eu não posso abrir, vai abrindo os caminhos, vai trazendo o seu favor. O favor de Deus nos cerca como um escudo. Para quem anda com Deus, você precisa pedir para Deus para que Ele te cubra de favor. E o que é favor? É graça, é dom, é poder imerecido, porque eu não mereço. Mas Ele diz que Ele está a meu favor, Ele diz que Ele está comigo, Ele diz que tem anjos para me ajudar e abrir os caminhos e fazer as coisas e lutar antes de mim. Tudo isso é bíblico, tudo isso está na Bíblia. Só que eu preciso pedir, tá? Aceitar que isso está ao meu favor e trabalhar, porque Ele não vai descer aqui para trabalhar para mim. Então, o que eu não posso fazer, eu peço em oração. Mas o que eu posso fazer, eu corro com os meus braços. Acontece que o preguiçoso, ele quer orar, sentar e esperar cair do céu. Aí Deus traz do céu aquilo que ele não pode fazer. Mas o que ele pode?
Entende? Então, na Bíblia não existe almoço grátis. Não tem, não. Almoço grátis, não. Não tem. O que tem é você trabalhando naquilo que você pode e Deus trabalhando naquilo que você não pode. Aí é uma união, é Deus e você, né? Mais Deus do que a gente, claro, mas trabalhando em conjunto. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, junto com o meu espírito, trabalhando para que as coisas aconteçam. Eu aqui na terra e ele lá no céu, fazendo com que as coisas aconteçam, tá? Mas com trabalho. Terra prometida é a prosperidade, mas a prosperidade só vem através do trabalho. Não tem outro jeito. Não vai ser, eu não vou orar e vai cair do céu e... Não existe isso, tá? Infelizmente não, eu gostaria que existisse, não vou mentir não, queria. Aliás, fui ler na Bíblia enganada, achando que isso aí existia. Pensei, é só orar. Não é não, não é, tá? Então... a gente precisa ir atrás e conquistar essa terra prometida. E no momento que a gente está na conquista da terra prometida, que é esse trabalho duro, que é esse esforço diário com Deus, lutando, orando também, pedindo para que Ele abra aquilo que a gente não consegue, a provisão para. Então a gente pensa que está tudo fechado. Ah, meu Deus, fechou todas as portas para mim, porque diminui, você tem que lutar. Não vem fácil mais. Entendeu? Mas isso é uma transformação do nosso caráter. É Deus trabalhando. São novas portas. E nessas portas que se abrem, quando a gente está de frente com aquilo que a gente realmente quer, já não tem provisão. Porque a provisão, o maná, era só para o período de deserto. Quando você sai do deserto e você vai para um período muito mais difícil que o deserto, que é o período de conquista, às vezes você pode pensar, Deus não está comigo, porque está tudo difícil, porque está tudo assim. Não, é o seu período de conquista. Agora é hora de você arregaçar as mangas e ir para cima. E ponto. Arregaça a manga e vai para cima, tá? Não é que Deus não está com você, é que é hora de você alcançar a terra prometida. É um novo nível na sua vida, acabou o deserto. Tá? O deserto era a fraqueza, era onde você não conseguia vencer. Agora acabou. Agora é você com as suas perninhas, suas orações e vai pra cima. Entendeu? Então, quando Davi estava em Hebron, aqui a gente já leu, né? Aí, da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendentes de Arão. 3.600 homens, e Zadok, um soldado jovem capaz, veio com 22 chefes do grupo de família. Foi aqui que a gente parou. Da tribo de Benjamim e da tribo de Saul, a tribo de Benjamim é a tribo de Saul, tá? Só 3.000 homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul, tanto é que eles vão assumir o filho dele como rei, né, nesse período. Da tribo de Efraim, 22.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de família. Da tribo de Manassés do oeste, 18.000 homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 líderes e os homens comandantes por eles. Esses líderes sabiam que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50.000 homens fiéis de confiança, treinados para usar todo tipo de armas e prontos para lutar. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lanças. O que isso significa? Isso significa que aquilo que você não tem competência, como por exemplo, Deus, eu não consigo chegar até alguém importante que poderia fazer parcerias, eu gostaria de colocar meu produto em tal lugar, mas eu não consigo, esse tipo de coisa. Deus abre as portas, Deus nos apresenta pessoas que possam fazer parcerias. Esse tipo de coisa é Deus trazendo instrumentação. Aqui Deus está levando para Davi homens de guerra para lutar. Está fazendo o exército de Davi crescer. Isso significa que Davi não vai ter que lutar? Não, ele vai ter que lutar, tá? Então,
Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes e mais 37.000 homens armados com escudos e lança. Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados. Da tribo de Azer, 40.000 preparados para a batalha. Das tribos que ficaram a leste do rio Jordão, isto é, Rubem, Gad e Manassés do leste, 120.000 homens treinados para usar todo tipo de armas. Davi, para de pegar minhas coisas. Não. Não, depois eu dou. Não, daqui. Essas uniformes? Essas são minhas. Cadê? Não, essas são da mamãe. Depois eu pego. Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei dos israelitas. Ou seja, mesmo que eles eram de Israel, aquelas tribos separadas, misturadas, né? Israel era feito de 11 tribos, na verdade, tá? E essas tribos, só Judá tinha feito Davi rei. Em Hebrom, né? Ali era onde a maior parte de Judá estava, fez Davi rei, tá? E Davi descendia da tribo de Judá, ou seja, os seus fizeram rei, mas os outros não. Então essa galera que não concorda com as tribos, elas vão se juntar a Davi. Então, ó, todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebrom, resolvidos a fazerem Davi rei dos israelitas. Ou seja, a gente vai lutar, a gente não quer o esbocete, não. Todo o resto do povo de Israel estava unido com o mesmo propósito. Eles ficaram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo, fazendo aquilo que seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De longe, até das tribos de Isacar, Zebulon, Naphtali do norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois carregados de comidas, isto é, trouxeram farinha de trigo, figos, passas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelha para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia naquele país, ou seja, muita gente ficou feliz porque o Davi, finalmente, que era um comandante, ele era comandante antes de Saul, e também ele era genro de Saul, mas ele era um cara bom, ele era um cara que não só matou Golias, mas ele era um bom soldado, ele era um bom amigo, ele era um bom comandante, então o povo ficou feliz por ele. Quando o Saul morre, o povo fala, vamos levantar Davi. Só que nem todo o povo achava, não, vamos levantar Davi. Tem o Esbocete, que é filho do Saul. Então esse povo se reúne comida, reúne gado, fala assim, vamos lá, vamos fazer uma festa, uma ceia, né? Vamos celebrar ele e vamos lutar ao lado dele, que é o que o povo faz, tá? Então, por exemplo, tem 2 coisas na Bíblia que dá para confundir. Por exemplo, Deus luta por mim as minhas batalhas. E outra coisa, nós precisamos guerrear. Então vamos colocar isso no tempo certo. Deus vai lutar por mim todas as batalhas espirituais. Deus vai lutar por mim todas as batalhas espirituais. Por exemplo, quando demônios, quando o próprio Satanás vem contra mim com setas, com como eu posso dizer, com a maldade, tá? Quando eles vêm no mundo espiritual contra mim, existem anjos para lutar a favor de mim. Então Deus deixou pelo menos um anjo para cada pessoa para lutar em favor dessa pessoa, tá? Lembrando que há mais anjos no céu do que demônios, caiu a 3ª parte, então 2 partes de anjos estão lá, são milhares de milhares. Então cada pessoa tem no mínimo um anjo para que lute lutas espirituais pela gente. Então, para proteger nossos filhos, para proteger a gente, isso a gente tem. Então, Deus luta por mim. Deus vai abrindo caminhos espirituais na minha frente, porque eu não dou conta de fazer isso. Eu sou uma pessoa carnal. Meu espírito está preso dentro desse corpo. Eu não consigo ver o mundo espiritual assim, declarado. Então, Deus luta por mim. Mas aqui nessa terra eu preciso lutar carnalmente, né? Mas agindo pelo meu espírito. Então eu junto com o Espírito Santo estou governando no mundo espiritual, ou seja, governando daqui de dentro,
entendeu? Sobre a vida. E eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer as coisas que eu preciso fazer. Deus não vai vir aqui levantar de manhã, trabalhar por mim, vencer a vida, pagar minhas contas. Deus não vai fazer isso. Entende? Então eu tenho uma vida para viver. Afinal de contas, eu sou espiritual, mas eu tô aqui, ó, no físico. Se eu não levantar e delavar o rosto, eu vou ficar com esse rosto lotado de sujeira. E quem vai fazer isso por mim? Entende? Então é isso. Deus luta as lutas espirituais por mim. E eu luto com o meu corpo aqui na terra. Entendeu? Só que não só na força do meu braço, unida com o Espírito Santo. Então eu oro para que tudo que eu quero que se manifeste aqui na terra, por exemplo, eu quero portas abertas, então eu oro para que o Espírito Santo de Deus, para que Deus abra essas portas para mim, esse caminho, e eu vou no meu dia a dia fazer as coisas que eu preciso fazer, entendeu? Então Deus não vai trabalhar por mim, Ele vai trabalhar em favor de mim, espiritualmente, tá? Ele faz o que é espiritual e eu faço o que é material. Essa é a diferença sobre, você fica lutando, mas Deus luta as suas guerras. Ele luta espiritual e eu luto aqui no mundo carnal, tá? E nós dois juntos lutamos toda essa guerra que a gente chama de vida, tá bom? Deus abençoe vocês, acabou o capítulo de hoje, até amanhã. Tchau, fiquem com Deus. E hoje é dia de ir pra igreja, hein? Melhor com Deus, sempre com Deus. Tchau.